Senhor Presidente da Mesa do Congresso, meu caro Presidente do Partido Pedro Passos Coelho, é com grande felicidade que aqui estou. Entre amigos e companheiros de longa data, a todos vos saúdo com emoção. Neste momento difícil que vivemos na Europa, temos que aprender a celebrar momentos como este, em que amigos e companheiros se unem à volta de uma visão para o nosso país, uma ideia para Portugal, uma visão para Portugal na Europa e no mundo. Valorizo cada vez mais estes momentos de reencontro, sobretudo desde o passado dia 22 de março. Nesse dia, como em tantos outros, estava em Bruxelas, a iniciar o meu dia de trabalho, quando começaram a soar as sirenes. Começou por ser uma isolada e tudo estava normal. Depois outra e mais outra e algo não estava bem. Rapidamente chegou a notícia de explosões no aeroporto. Minutos mais tarde, o ruído tornou-se ainda mais ensurdecedor. A poucos metros da Comissão Europeia, numa estação de metro usada todos os dias por milhares de pessoas, tinha havido mais um atentado. O fumo que saía da boca do metro, escurecendo as pessoas ensanguentadas que subiam as escadas buscando socorro, via-se exatamente da minha janela. Senti-me impotente. E isto apenas algumas semanas após os ataques em Paris, que vitimizaram dezenas de inocentes, jovens e adultos, franceses e estrangeiros, europeus e até portugueses. Todos inocentes. Estas são as imagens da Europa no século XXI. Todos sabemos que o terrorismo e o extremismo são hoje uma realidade na Europa, em África e no Médio Oriente. Todos estamos preocupados, todos o repudiamos, todos o combatemos. Mas algo muda quando vemos as consequências desse extremismo e desse radicalismo violento ao vivo, ali à nossa frente. Patrícia Riso tinha 48 anos, um filho e uma grande alegria de viver. Naquele dia não chegou ao seu local de trabalho, morreu na explosão e trabalhava na minha área, trabalhava no nosso departamento. Nunca me vou esquecer de encontrar a família da Patrícia naquela manhã, depois do acontecimento. E é por isso que hoje vos trago uma imagem sombria, acompanhada por uma mensagem de esperança. De esperança sobre o papel que o nosso grande partido pode ter no destino de Portugal e no destino da Europa. O lado sombrio vem das três grandes ameaças com que nos confrontamos hoje na Europa: o extremismo, o populismo e o protecionismo. O extremismo cria o medo, o populismo alimenta-se desse medo e o protecionismo é a reação errada a esse medo. Por essa Europa fora, vemos a extrema-esquerda e a extrema-direita a ganhar peso e, através de um populismo exacerbado que apela ao protecionismo primário como a solução para todos os nossos problemas. Confrontados com a crise económica e com a chegada maciça de imigrantes e refugiados, muitos políticos europeus cada vez mais optam por um discurso de facilitismo, pelo discurso de nós contra os outros, pelo discurso do medo e do rancor. Já vimos isto antes. A Europa já viu isto antes. Portugal já viu isto antes. Não nos podemos esquecer como a economia mundial era extremamente integrada antes da Primeira Guerra Mundial. Um grande escritor alemão, Stefan Zweig, definia essa vaga de abertura ao mundo antes da Primeira Guerra Mundial como o mundo de ontem. Depois conhecemos a história. O extremismo criou o medo, o populismo alimentou-se desse medo, o protecionismo fechou-nos e empobreceu-nos durante décadas. Demonstrou-se que em quase todas as dimensões, reparem, como a liberdade de circulação de bens e pessoas, só muito recentemente voltámos ao padrão de abertura que foi a norma antes da Primeira Guerra Mundial.
100 anos para corrigir os erros do passado, 100 anos para corrigir os erros da reação ao extremismo e ao populismo. Por isso, cada vez mais a verdadeira divisão da política na Europa não é entre direita e esquerda, mas sim entre responsabilidade e populismo. Entre os defensores de uma Europa cosmopolita, fiel aos seus valores, e os defensores de uma Europa fechada, uma Europa de barreiras, uma Europa de muros e divisões. Entre os defensores de soluções difíceis, mas credíveis e sustentáveis, e os que, pelo contrário, prometem o paraíso para depois culpar um qualquer inimigo pelo inferno. Inferno que eles próprios ajudaram a criar. Entre os que assumem as suas responsabilidades, como é o caso do nosso partido, e os que, pelo contrário, preconizam que a solução é bater o pé a Bruxelas. É a altura de travar esta perigosa tendência na Europa, a bem de Portugal e a bem da Europa. Vamos a tempo, estou convencido. Estou convencido da irreversibilidade do projeto europeu, estou convencido do papel do PSD, plenamente ancorado na família do Partido Popular Europeu, para travar esta nefasta tendência. Esta é a mensagem de esperança que vos trago. Faço parte e com muita honra da Comissão Juncker, o presidente da Comissão que foi eleito com o apoio do PSD nas eleições europeias de 2014, bem como com os votos de todos os deputados do PSD no Parlamento Europeu, que aproveito aqui hoje para saudar com muita amizade. O Paulo Rangel, vice-presidente do Partido Popular Europeu, o nosso querido Fernando Ruas, presidente da mesa de Congresso, a Sofia Ribeiro, o Carlos Coelho, a Cláudia Aguiar e o José Manuel Fernandes, que conjuntamente com as suas equipas representam e muito bem o nosso partido em Bruxelas e em Estrasburgo. E a Comissão, que contou também com o voto expresso. E nunca se esqueçam, desde a primeira hora, de Pedro Passos Coelho, enquanto Primeiro-Ministro de Portugal. Neste ano e meio que levo como Comissário Europeu, tenho visto e conhecido uma Europa de contrastes e emoções. Vi de perto a tragédia do terrorismo, mas vi sobretudo a criatividade e a genialidade dos nossos cientistas e empreendedores. Ouvi um Varoufakis a dar lições arrogantes à Europa, enquanto se dava o colapso económico e social do seu próprio país. Que irresponsabilidade! Que irresponsabilidade! Mas, por outro lado, ouvi sobretudo empreendedores gregos com que falei, empreendedores gregos que não perderam a esperança, que estão a inovar, que estão a criar empregos para os mais jovens. Eles, sim, são o futuro da Grécia. Recebi um dia um ataque pessoal de Marine Le Pen, quando me atrevi a dizer em Paris que os imigrantes contribuem, e muito, para uma economia e contribuem para a economia e riqueza cultural dos países de acolhimento. Mas recebi também uma mensagem de alento de um grupo de cientistas europeus, israelitas e árabes que trabalham lado a lado num importante projeto científico apoiado pela União Europeia. Vale a pena lutar por esta Europa do progresso social e diversidade. É uma tarefa nobre e eu diria que obrigatória para um partido como o PSD. Um partido que se recusa a depender de partidos anti-europeus. O nosso PSD. Um partido que recebeu um país à beira da bancarrota e que, devido à determinação e coragem dos portugueses, mas sobretudo à serenidade e à firmeza que nunca esquecerei de um líder, de Pedro Passos Coelho, retirou o país do limiar do precipício que nos encontrávamos nessa altura, deixando-nos plenamente na rota da recuperação e do crescimento. Um partido que sempre recusou culpar a Troika ou a Europa pelas medidas difíceis que foram tomadas, por mais dividendos de curto prazo que tal pudesse trazer. Mas sempre o recusamos. É este nosso partido, com outros partidos europeus, moderados, responsáveis e europeístas, que pode e deve liderar uma aliança contra o extremismo e o populismo. É esse o papel internacional do PSD. Não há tarefa mais importante ou urgente.
E não há melhor líder para essa missão que Pedro Passos Coelho, um homem com provas dadas que mostrou não ceder a facilitismos e irresponsabilidades. A força do nosso partido reside em todos nós, mas reside nesta grande liderança de Pedro Passos Coelho. É essa a nossa força, é esta força orgânica que enche esta sala, que extravasa regiões, classes sociais e gerações. Somos, com orgulho, um partido aberto, um partido responsável, um partido capaz. A Europa precisa de mais partidos como o nosso, partidos que não têm medo de enfrentar a realidade e apostar no futuro. É esta a nossa força, é esta a nossa responsabilidade, é esta a nossa oportunidade. Viva o PSD, viva Portugal!